Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai construir a nossa primeira CLI, espero talvez que seja a sua primeira, mas a gente vai ver o jeito certo de construir as nossas CLIs com Node.js. A CLI nada mais é do que uma Command Line Interface, uma interface de linha de comando que permite a gente executar comandos por dentro do nosso terminal. Então, por exemplo, o NPM que vem junto com o Node, ele é a CLI do Node, para a gente conseguir fazer algumas ações como instalação de pacotes, remoção, atualização e por aí vai. E a gente vai construir o nosso próprio NPM, o nosso próprio CLI. Claro que não vai ter as funcionalidades do NPM, mas a gente vai fazer outras funcionalidades bem legais, beleza? Então, para a gente começar a criar a nossa CLI, a gente não vai criar ela do zero, vamos dizer assim, procurando packages no GitHub e para cada coisa que a gente precisa procurar um package. Dá para fazer isso, inclusive a Rocket tem alguns projetos que a gente faz isso, inclusive tem no GitHub o Rocket PWA, que a gente utiliza todas as bibliotecas separadas, a gente não utiliza um framework, vamos dizer assim, mas aqui para essa CLI a gente vai utilizar um framework de construção de CLIs. Sim, um framework. Então a gente vai começar instalando esse framework, ele se chama Gluegun, beleza? Se você estiver utilizando aqui o npm ao invés do yarn, só dá um npm install-g Gluegun ao invés de yarn global add, beleza? Vou fazer a instalação aqui, a gente aguarda um pouquinho. Tranquilo, e agora eu vou dar um Gluegun new e o nome da minha CLI. Aqui eu vou estar chamando ela de Omni, beleza? Mas você pode chamar o nome que você quiser. Geralmente aqui o nome que você vai dar para ela é o nome que vai ficar esse pacote depois disponível lá no npm.js, beleza? Para as pessoas instalarem, por exemplo, npm install Omni. Vamos adicionar aqui, ele pergunta qual template que a gente quer utilizar, se é o template de TypeScript ou o template de JavaScript. Como é uma biblioteca que eu vou disponibilizar para outras pessoas utilizarem, para terceiros utilizarem, eu gostaria muito, e é muito recomendado utilizar TypeScript, porque assim a gente já cria a tipagem, e se outra pessoa vai estender o nosso projeto, trabalhar em cima do nosso projeto, já fica muito mais fácil para ela entender os parâmetros, as variáveis e tudo mais. Mas, como aqui o foco não é a gente falar sobre TypeScript, então eu vou utilizar a template de JavaScript para a gente construir essa CLI, beleza? Mais para frente a gente pode fazer talvez um vídeo só falando sobre a CLI com TypeScript. A gente vai aguardar aqui o processo de instalação dos pacotes que essa CLI vai precisar. Aguardamos um pouquinho então, está finalizando a instalação desses meus pacotes. Enquanto isso que está fazendo a instalação, e já não esquece de deixar um like nesse vídeo, um comentário, compartilhar com os amigos, porque ajuda bastante a gente, beleza? Eu vou acessar aqui, então, a pastinha Omni, que foi criada para o meu projeto. Aqui ele fala, basicamente, para eu rodar os testes, eu posso rodar yarn test, tranquilo, ele já vem com o Jest aqui dentro integrado para eu fazer testes da minha CLI. Não é o foco desse vídeo, então, o yarn link, o que ele vai fazer? Se eu tentar aqui acessar a minha pasta Omni, deixa eu dar aqui um yarn link aqui dentro. Basicamente, então, no momento que eu rodei esse comando yarn link, ele registrou para a gente aqui a nossa CLI como um comando no nosso terminal. Então, se eu executar Omni aqui agora e dar um Enter sem passar nada, ele já vai retornar para a gente Welcome to your CLI, beleza? E aqui ele já vem com alguns comandos embutidos, por exemplo, Omni, -h, na verdade, ele retorna já a versão que eu estou utilizando e todos os comandos que eu já tenho disponível, que é o comando generate, o comando help e o comando version. Por exemplo, omni -v, ele deve retornar a versão, beleza? A gente tem também o omni generate, aqui dentro é o alias dele, né, que a gente poderia chamar só com esse atalho, mas se eu dar aqui, por exemplo, um omni generate, vamos passar aqui um nome, teste. Beleza? Agora ele falou que ele gerou um arquivo dentro de models/test-model. Isso é um comando que já vem dentro, então se eu acessar aqui, por exemplo, models, ver esse arquivo teste que ele gerou, tem esse templatezinho aqui. Então é só um exemplo, por exemplo, de comando que a gente poderia fazer para gerar arquivos, beleza? Eu vou apagar essa pasta models que ele gerou, porque eu não quero utilizar isso. E agora a gente vai entender como isso aqui fica no código, tranquilo? Deixa eu começar abrindo isso no meu VS Code. E agora a gente tem aqui uma estrutura muito parecida com qualquer outro projeto JavaScript, então a gente tem o package.json, nós temos um readme aqui para a gente fazer depois a documentação da nossa CLI, a gente tem o yarn, lock, gitignore, licença, src, que é onde vai ficar todo o nosso código, node modules, docs, que é a parte de documentação, que depois a gente pode adicionar, a parte do bin, que é esse executável, então isso aqui é muito importante para a gente. Esse bin aqui é basicamente que vai permitir o usuário executar a nossa aplicação Node,
pela linha de comando, beleza? Então, é esse trechinho aqui em cima que ele basicamente determina qual que é o ambiente que esse binário está rodando, que é utilizando o Node, é o que vai determinar o funcionamento da nossa aplicação. Mas o que importa para a gente mesmo, além aqui a parte dos testes também, mas o que importa para a gente mesmo está dentro dessa pasta src. Então, a gente vai começar abrindo esse arquivo chamado cli.js e aqui estão as primeiras configurações do nosso CLI, beleza? Por exemplo, aqui ele instancia a nossa variável CLI. Aqui ele passa um brand, que é o nome da nossa CLI que ela vai utilizar. O src é basicamente onde vão estar os comandos, extensões e templates da nossa CLI. Aqui eu estou utilizando o diretório atual do meu arquivo CLI, poderia ser outro também. Aqui ele tem esse ponto .plugins, basicamente ele vai lá na pasta Node Modules, procura todo o pacote que começa com Omni traço, e ele cadastraria isso como um plugin dessa CLI. Então, basicamente, a gente pode fornecer uma CLI que teria suporte a plugins externos, beleza? Isso aqui é muito legal e dá muita flexibilidade para outras pessoas contribuírem com a nossa CLI. A gente tem o ponto .help, que basicamente registra aquele comando "-h", o ponto .version, que registra o comando "-v", beleza? E aqui o ponto .create quer dizer que eu acabei de setar as configurações da minha CLI. Aí, eu dou esse await CLI.run, beleza? Passando todos os argumentos que o usuário manda na linha de comando, e aqui ele dá esse return. Isso aqui é só para questão de testes, tranquilo? Esse arquivo aqui a gente nem precisa modificar, a gente não vai modificar ele aqui durante o vídeo, beleza? Agora então a gente vai entender um pouquinho como que é a face de um comando aqui pra gente. Um comando, na verdade, é tudo que o usuário consegue digitar aqui, por exemplo, omni teste, o teste seria um comando. Então eu teria que aqui dentro da pasta commands ter um arquivo chamado teste.js. Isso é muito simples. Se eu vim aqui, por exemplo, criar um teste.js, aqui eu vou começar copiando mais ou menos essa mesma template do comando omni, tranquilo? Então se eu colar aqui e der o nome dele, por exemplo, teste, beleza? Aqui ele tem esse método run, que é o responsável por executar. Quando o usuário executar esse comando, esse trecho de código aqui vai executar. Hoje ele está pegando a variável print de dentro da nossa variável toolbox, que ela é repassada de forma automática para todo comando. E dentro dessa variável print eu tenho vários tipos de prints, né? Eu tenho info, por exemplo, eu tenho success, eu tenho warning, eu tenho error e aí por diante, beleza? Se eu boto success, por exemplo, o texto que ele vai mostrar para mim, ele é verdinho. Se eu boto, por exemplo, error, o texto que ele vai mostrar para mim aqui é vermelho. Então, ele já dá para a gente algumas opções. Claro que vai muito além disso, por isso que é muito legal a gente acessar a documentação do Gluegun, que está dentro de infinityhead.github.io/gluegun, e aqui dentro vai ter toda a API do Toolbox, beleza? A gente pode vir aqui em Toolbox API, aqui são todas as informações que a gente pode buscar do nosso Toolbox. O print, por exemplo, está aqui dentro, ó, é o que a gente está utilizando, só que a gente tem várias e várias outras coisas que a gente pode utilizar aqui dentro. Então, vamos pensar num comando básico. Vamos supor que a gente queira receber as informações que o usuário está digitando. Isso aqui ele está dentro de parameters. Então, deixa eu dar um console.log nesse parameters para a gente ver o que exibe no momento que eu passar. Então, se eu passar omnitest, e aqui eu vou passar algum tipo de parâmetro. Eu vou passar, por exemplo, 3. Vou passar um outro parâmetro escrito 5. E aqui eu vou passar um argumento que a gente chama, que é quando a gente utiliza esse traço na frente. Então, vamos passar, por exemplo, função igual a soma. Vou dar um Enter aqui agora, e agora a gente pode perceber que a gente recebeu aqui algumas informações nesse console log que eu fiz. A primeira coisa do console log é que a gente pode ver que ele aqui dentro desse array, ele retornou o 3 e o 5, que são os parâmetros que eu repassei aqui para minha CLI, para esse meu comando, beleza? Dentro de options aqui, eu posso ver que eu recebi função igual a soma. Então, eu recebi um objeto com essas opções que eu passei aqui. A gente tem um terceiro tipo de parâmetro que a gente pode passar, que seria apenas, por exemplo, para eu simbolizar alguma coisa. Vamos supor que eu queira que o resultado saia em JSON. Então, eu passo, por exemplo, só assim, ele vai passar como true o JSON aqui, beleza? Ou poderia passar, por exemplo, só um traço, acho que ele resolve também. Ah, não, daí ele vai passar cada um separado. Tá, tranquilo. Beleza, então a gente já entendeu que a gente consegue pegar os parâmetros que a gente executa aqui dentro da nossa CLI. E como que a gente pode utilizar esses parâmetros? Vamos supor que a gente queira fazer a soma. Então, if parameters.função, que é o que eu estou passando aqui, né? Função igual a soma. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou somar esses dois números. Print.success. A soma é... E agora eu tenho várias maneiras de pegar esses parâmetros. Eu posso simplesmente pegar esse meu array
aqui e tirar os valores dentro dele, ou os 3 primeiros parâmetros, eles vêm através de propriedades chamadas first, second e third, beleza? Geralmente, a gente não vai ter uma CLI, um comando que vai receber mais do que 3 parâmetros, mas se tiver, é só a gente desestruturar o nosso array aqui e pegar todas as informações, beleza? Então, vamos fazer aqui, a soma e aí eu pego parameters.first mais parameters.second, tranquilo? Vamos salvar aqui agora, deixa eu verificar se essa função aqui é soma, né? E agora, aqui na minha CLI, eu vou fazer omnitest 3.5 com função soma. Ele ainda não executou. Isso se deve basicamente porque a função soma está dentro de options, então vai ter que ser parameters.options.função. E aí sim, vamos executar aqui agora. Agora a gente pode ver que ele retornou aqui a soma é 8, beleza? Então se eu trocar os números aqui agora, por exemplo, 15 com 3, a soma é 18. Então a gente está criando aí o nosso primeiro CLI. Claro, muito simples, mas a gente já está entendendo sobre parâmetros, já está entendendo sobre o objeto de print. E aqui a gente tem várias outras funcionalidades. E para eu mostrar essas funcionalidades na prática, eu vou pegar um exemplo real que a gente está criando aqui dentro da Rocket City. Então aqui na Rocket City, por exemplo, a gente está criando, a gente está querendo criar, na verdade, um dos nossos projetos open source que a gente está pensando para esse mês de maio aqui agora, é a gente criar um CLI para facilitar a criação de componentes dentro do React e do React Native, beleza? Porque a gente repete muitas vezes o processo de ficar criando componentes, criar páginas, criar Dux quando a gente está utilizando Redux, mas isso é um pouco mais avançado. Então, a gente vai construir agora, durante esse vídeo aqui, uma CLI que vai facilitar e vai automatizar a parte de criação de componentes e páginas dentro de um projeto React e de um projeto React Native, tranquilo? Então, deixa eu apagar o comando que eu já tenho aqui, e aí o nosso comando ele vai se parecer um pouco com esse generate que ele tem aqui, que ele já está criando um arquivo de model, beleza? Então a gente vai seguir bastante ele, mas eu vou apagar, a gente vai construir isso aqui do zero, essa linha Omni aqui também eu vou apagar, eu vou criar todos os meus comandos do zero, aqui dentro de extension a gente tem uma extensão, também vou apagar, a gente vai realmente construir do zero, vou apagar minhas templates, vou deixar totalmente limpo, tanto a pasta templates, extensions e commands estão pastas vazias. Na minha pastinha commands aqui agora, eu vou começar criando um novo comando, beleza? Ele vai se chamar generate, component.js, tranquilo? Isso porque eu quero executar a minha CLI basicamente dessa forma, omni generate component e passar o nome do meu componente, por exemplo, contact, beleza? Ou form, alguma coisa assim, tranquilo? E depois eu vou ter, por exemplo, também um omni generate page, e aí eu quero que ele gere cada um desses aqui na pasta correta. Tranquilo. Vamos lá. Agora no meu generate component, então, vamos começar com aquele module.exports. Aqui dentro eu vou dar um nome para ele, generate component. Eu posso dar uma description para ele também. Por exemplo, create new component inside src/components, que é a pasta que a gente vai criar esse nosso componente aqui. E aí a gente precisa do método run, que vai receber o nosso toolbox, beleza? E aí aqui dentro a gente vai fazer alguma coisa. Por enquanto eu vou fazer apenas um toolbox.print.success executou. Beleza? Salvando isso aqui agora e eu vindo aqui na minha linha de comando, eu rodar um generate component, eu posso ver que ele já executou esse meu print aqui em tela. Então basta a gente criar o arquivo aqui dentro, ele já vai entender como um comando. E aí se eu executar omni-h agora, eu posso ver que o nosso componente ali, ó, ele já está ali dentro da documentação, do help. Então tá ali, ó, create new component inside src/components. Isso tá vindo aqui da nossa description do nosso componente. Agora, antes da gente continuar aqui o desenvolvimento do nosso método run, eu vou lá criar os meus templates, beleza? Os meus templates são basicamente arquivos que a gente vai utilizar como base para a criação desses nossos componentes lá dentro do React. Então, por exemplo, quando eu for criar um componente, geralmente aqui na Rocket City a gente cria o componente como uma pasta. Dentro dessa pasta a gente cria um arquivo index que tem o componente do React em si, e a gente cria também um arquivo de estilos para a gente guardar os estilos utilizando o styled comp,
components ou CSS ou qualquer coisa assim. Então, primeiro eu vou começar criando o nosso template de component, beleza? Geralmente, né, o component ele é .js, mas a gente utiliza para os templates aqui do Glue Gun a sintaxe .ejs, né, Extended JavaScript, se eu não me engano, que é basicamente para a gente incluir variáveis dentro dessa nossa template, tranquilo? Ele vai assumir aqui, se você tiver com o plugin, Embedded JavaScript, ele vai assumir essa sintaxe, mas como a gente está criando o componente aqui, eu posso simplesmente trocar a sintaxe desse meu componente para JavaScript para ficar mais fácil, tranquilo? Eu vou utilizar os snippets da Rocket City aqui para criar um RFC, que é um React Functional Component, beleza? Aqui eu já vou deixar descomentado esse import, porque eu vou pensar que eu vou garantir que o usuário está utilizando Styled Components, e aqui no nome desse meu componente, eu quero que ele seja alterável baseado no nome que o usuário está passando aqui na CLI. Então, por exemplo, se ele executar Omni Generate Component e passar aqui, por exemplo, Form, eu quero que o Form venha para cá, no lugar do nome do componente. Então, aqui dentro, a gente pode simplesmente utilizar a sintaxe do EJS, então eu coloco basicamente assim, coloco o sinal de percentual na frente e atrás, boto o igual aqui para ele dar, como se fosse dar um echo, né, dar um print, e aqui eu boto o nome da variável, que vai ser, por exemplo, props.name. Essa props aqui são todas as variáveis que chegam aqui no meu template, e o name, então, é uma das variáveis que eu vou repassar para ela. Então, lá depois, dentro do nosso generate component aqui, eu preciso enviar esse name. E agora a gente vai testar primeiramente se isso aqui está funcionando, antes da gente continuar a sair desenvolvendo o restante das nossas funcionalidades. Então, aqui dentro do generate component, eu vou importar algumas informações de dentro desse nosso toolbox. Para isso que eu vou fazer uma desestruturação desse nosso toolbox. Então, desse nosso toolbox, eu vou começar pegando os parameters, vou pegar o file system também, que eu vou precisar utilizar, se eu não me engano. Não, na verdade não preciso. Deixa eu pegar o template. Vou pegar também o print, e dentro desse print eu vou pegar o success, para eu avisar. E vou pegar o error também, porque eu quero avisar caso o usuário não tenha preenchido um nome, não vou deixar ele gerar o componente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se não existe o parameters.first, beleza? Que quer dizer que ele não informou esse nome aqui do componente. E aí, se ele não informou, eu vou simplesmente dar um error, component name must be specified. Beleza? E aí eu dou um return aqui dentro. Isso aqui vai basicamente evitar que o código continue a sua execução. Tranquilo? Se deu tudo certo até agora, o que eu vou fazer aqui agora é dar um await template.generate. Aqui eu vou passar uma propriedade chamada template, que é o nome da template que a gente definiu aqui dentro. Então é component.js.ejs, que é exatamente o nome desse arquivo que eu tenho aqui. O target, que é aonde que eu vou jogar esse componente. Então, eu vou jogar dentro de src/components/index.js, beleza? Pensando que isso aqui é a pasta do projeto do usuário, tranquilo? Por enquanto aqui vai ser o nosso src, mas quando o usuário estiver rodando na máquina dele, vai ser essa pasta aqui em relativo com o lugar que ele está executando o comando, tranquilo? E aqui, props, é aquelas informações. Então, eu vou passar um name, que é igual a parameters.first. Beleza? Feito isso, se deu tudo certo até aqui, o que eu vou fazer aqui é dar um success, que é a nossa mensagem de sucesso, e a gente vai botar generated, deixa eu copiar e botar o nome do componente aqui dentro, generated parameters.first component. Vamos salvar aqui agora, e agora eu vou testar primeiro executando o comando omniGenerateComponent sem passar o nome dele. Ele passou, na verdade. Vamos ver o que eu esqueci. Claro, eu não botei o ponto de exclamação aqui dentro, então ele vai gerar. Deixa eu executar aqui agora, de novo, deixa eu remover ali a pasta components. Component name must be specified. Beleza. Agora eu vou gerar um componente chamado form. Então, executei aqui, ele falou generated form component. Se eu acessar aqui do ladinho a pasta components, lá dentro eu vou ter um index.js que está já com o form ali dentro. Mas não era bem isso que eu queria. Eu queria que o nome do componente também fosse uma pasta. Então, aqui na hora do target, eu posso simplesmente vir aqui transformar isso aqui em um template strings. E eu vou colocar também o nosso parameters.first aqui dentro. Eu estou repetindo esse negócio de parameters first muitas vezes. Então, deixa eu criar uma variável name, que é igual a parameters.first. E agora eu vou pegar todos os lugares que eu estou utilizando parameters first e vou utilizar como name. Tranquilo? Show de bola. Vamos salvar aqui agora. Vou executar novamente. E agora posso ver aqui que ele
executou, ele gerou uma pasta form e lá dentro um index.js com o form. Beleza, a gente já está gerando o nosso componente, falta gerar a parte de estilização também aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui é criar um template também para a parte de estilos, tranquilo? Vamos começar aqui então criando um styles.js.ejs, beleza? Aqui dentro desse styles, então, eu vou novamente utilizar a sintaxe de JavaScript aqui dentro e eu vou utilizar o snippet da Rocket City Styled React para eu gerar esse import styled aqui do Styled Components com esse export container aqui. Beleza, vou salvar aqui dentro, volto no meu Generate Component aqui dentro e agora eu vou executar um novo await aqui embaixo, template generate. Beleza? Template é igual a styles.js.ejs. Target, a gente vai colocar nesse mesmo caminho aqui em cima, só trocando o nome para styles.js. E ele não precisa receber nenhuma props, né? Porque ele não vai ter nenhum conteúdo aqui dentro que é alterável baseado em alguma informação. Então, eu vou salvar isso aqui agora. A gente vai executar novamente o Generate Component e agora a gente pode ver que a gente veio com o arquivo styles.js também aqui dentro da pasta de form, beleza? Uma coisa bem legal desse glue gun é que se o componente já existir, ele substitui. Então a gente não precisa ficar pagando toda vez que a gente for gerar um novo componente, tranquilo? Tranquilo. Agora, tem um probleminha aqui dentro da nossa aplicação que ela só está funcionando para React. Por que eu posso determinar que ela só está funcionando para React? No React Native muda um pouquinho a sintaxe do estilo, porque a gente não vai utilizar uma div, beleza? No React Native a gente utiliza essa parte do Styled Components dessa forma aqui, ó. O Styled Components a gente bota um /native aqui do lado, e aqui a gente bota um Styled View, ao invés do Styled Div, tranquilo? Então, para a gente conseguir configurar, por exemplo, como que a gente vai determinar se o usuário está rodando a nossa CLI no projeto React ou em um projeto React Native? Vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte, eu vou transformar esse styles.js aqui em styles React, e eu vou criar também, deixa eu copiar e colar aqui basicamente, eu vou criar aqui também um styles rn. E aqui nesse styles rn eu vou trocar para /native e aqui eu vou trocar para view, beleza? Então isso aqui é como o styles de rn deve ser criado, tranquilo? Então aqui agora nesse nosso await template generate, deixa eu botar de volta React. E agora aqui dentro a gente vai precisar fazer uma verificação se o usuário está dentro de um projeto React ou de um projeto React Native. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou buscar aqui a propriedade File System do Toolbox. Esse File System basicamente permite a gente acessar, ler, escrever em qualquer arquivo da pasta que o usuário está executando a nossa CLI. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse File System antes da gente gerar aqui os nossos componentes e vou fazer o seguinte, const is React Native é igual await filesystem.read package.json. Então, basicamente, eu estou lendo o arquivo package.json lá do projeto do usuário. Se o usuário tiver em um projeto React ou React Native, obrigatoriamente ele vai ter que ter esse arquivo. E agora, como que eu vou determinar se esse projeto aqui é React Native? Eu vou basicamente verificar se existe um pacote React Native dentro das dependências do package.json do usuário. Então, eu vou basicamente, deixa eu trocar isso aqui para package, e aí eu vou definir const is React Native, e aqui eu vou basicamente fazer o seguinte, package.dependencies, beleza? Aqui para a gente ler isso aqui como JSON, eu preciso passar uma segunda propriedade aqui chamada JSON. Isso aqui ele vai ler esse package.json e vai retornar em formato de objeto aqui para a gente. E aí assim a gente vai poder acessar os dependencies. Se eu não passo isso aqui, ele vai ler exatamente isso aqui como um texto, beleza? Dependencies, e aqui eu passo React Native. E aqui eu posso colocar dois sinais de negação para ele transformar isso aqui em um booleano. Ou eu poderia botar um boolean aqui por fora, também funcionaria da mesma forma. Mas agora o isReactNative aqui, ele vai retornar true caso o usuário tenha o pacote chamado React Native dentro das dependências do package.json dele. E agora aqui na hora de gerar os estilos, eu vou criar uma variável style template que depende dessa variável isReactNative, beleza? Então, se ela for true, a gente vai chamar o styles rn. E se ela for false, a gente vai chamar o styles react. Beleza? Agora, aqui nesse style... Opa, faltam 2 pontos aqui.
Agora, esse style template aqui é o que eu vou utilizar dentro dessa variável template. Vamos testar isso agora? Claro que eu não tenho React Native aqui no meu package.json, então ele tem que gerar o mesmo componente que a gente estava gerando antes. Deixa eu apagar aqui, executar de novo, componente form, o nosso styles tem que estar com o div, beleza? Se eu vim aqui agora, só para testar, né? Vamos instalar o React Native no meu package.json aqui, só para a gente fazer um teste físico, assim, basicamente. Beleza, a gente instalou o React Native, ele aguardou aqui. Agora eu vou dar um Generate Component Form novamente. Vamos lá agora nos estilos, a gente pode ver que ele já está aqui com o Native e com o Vue, beleza? Então a gente fez basicamente uma verificação se o usuário tem o React Native instalado e aí a gente vai gerar um componente de forma condicional para ele, tranquilo? Beleza, deixa eu apagar aqui meus components novamente, deixa eu remover o React Native, não faz sentido a gente ter o React Native nessa nossa CLI do Omni, vamos aguardar. Beleza, ele já removeu. E agora a gente vai para o nosso próximo comando. O comando de componente está praticamente pronto, tranquilo? Então a gente vai gerar agora o nosso comando generate page, beleza? Esse generate page aqui, ele vai ser muito parecido com esse nosso generate component, tranquilo? A única coisa que ele vai mudar é que ele vai gerar dentro da pasta pages, ao invés da pasta components, tranquilo? Então, generate new page inside src/pages e o nome dele aqui, generate page, beleza? Vamos trocar aqui também para page name must be specified, generate page, beleza? Vamos testar agora yarn generate page. User list, vamos criar aqui. Beleza, não, claro, eu rodei errado, né? Generate page, omni, user list. Show de bola, agora eu posso ver que ele criou aqui o pages, user list está lá dentro, já com o index dentro e também com a nossa parte de estilização. Mas, cara, o nosso component e o nosso page, eles são extremamente parecidos, cara. Eles são basicamente iguais, vamos dizer assim. Para isso, a gente pode utilizar a funcionalidade de extensões aqui do nosso Glue Gun, beleza? As extensões são basicamente formas da gente prover funcionalidades que são utilizadas de forma incomum para todos os nossos comandos da aplicação. Então, a gente vai começar criando uma extensão aqui chamada Create Component, beleza? Essa extensão Create Component aqui dentro, deixa eu botar ela no formato Create -component para não utilizar camel case aqui. Beleza. Agora aqui dentro dessa extensão, o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente exportar uma função que recebe o toolbox, que é aquela variável que contém todas as funcionalidades do Glue Gun, e aqui a gente vai poder acessar normalmente todas as funcionalidades do toolbox, tranquilo? Eu vou começar importando o file system, vou importar também o print, e dentro desse print eu vou importar o success, que é a mensagem de sucesso, e a mensagem de error do nosso toolbox. Beleza? Agora, aqui dentro, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma função. A gente vai começar a abstrair algumas coisas. Chamada isReactNative. Beleza? E agora, dentro dessa função aqui, eu vou basicamente colocar aquele nosso código que determinava se a aplicação é React Native ou não, tranquilo? Agora eu vou criar mais uma função aqui dentro que se chama Create Component, beleza? Essa função Create Component aqui, ela vai receber uma pasta, que é onde esse componente deve ser criado, e também um nome do componente, tranquilo? A gente já vai ver por que disso. Primeiramente, esse nome aqui é o nome do componente, então a gente vai começar copiando esse if aqui dentro, porque o componente não pode ser vazio, beleza? E agora a gente vai copiar essa parte de criação dos templates e a parte de sucesso também. Tranquilo? Então o name está sendo utilizado aqui. Aqui a única coisa que vai mudar é esse isReactNative aqui. A gente precisa separar ele em outra variável, ou a gente pode colocar um parênteses por volta aqui com um await e ele já vai também funcionar aqui dentro. Beleza? Tudo certo, async. E agora o que a gente vai fazer? Eu preciso uma forma de passar essa variável create component aqui para todos os meus comandos. Então eu vou utilizar o toolbox aqui dentro e eu vou criar uma nova variável dentro dele chamada create component, que é igual a essa função create component aqui dentro. Tranquilo? Agora lá dentro do meu generate page ou dentro do meu generate component, eu já vou ter acesso a uma função chamada create component, beleza? E eu posso utilizar essa funcionalidade sem problemas nenhum. Então aqui de dentro, a única coisa que eu vou precisar agora são os parameters e o próprio create component da gente. E agora aqui dentro eu vou dar um await create component,
Vou passar o diretório que eu quero gerar esse componentes, então aqui como eu estou numa página, né, no Generate Page, vou passar src/pages e o nome do componente vai ser parameters, ou melhor, vai ser name, né? Agora, aqui dentro do nosso Create Component, a gente ainda não está utilizando esse folder para escolher a pasta que a gente vai gerar. Então, eu vou trocar essa parte onde que eu tenho esse src pages de forma estática e eu vou trocar para a variável folder, para ele gerar dentro dessa pasta aqui. Vou salvar novamente esse nosso arquivo aqui agora. E agora, esse código aqui, ó, eu vou copiar exatamente igual lá para dentro do component. Deixa eu tirar tudo isso aqui de dentro. E eu só vou trocar aqui o src pages por src components, tranquilo? Vamos salvar aqui agora. Vou vir aqui e vamos testar novamente. Deixa eu ver se eu tenho algum resquício. Não. Vou começar gerando um component chamado form. Template is not defined. Vamos entender o que aconteceu. Vamos voltar lá no nosso Generate, no Create Component. Faltou a gente importar o template do Toolbox. Beleza. Vamos lá, Omni Generate Component. Beleza, Generated Form Page. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Generate. Tá bom. Então, aqui a gente botou Generated Form Page. Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar o caminho inteiro, que eu acho que vai ficar mais interessante. Como eu não quero ter que ficar verificando se é uma page ou se é um component. E aqui a gente bota name must be specified. Beleza, deixa eu salvar isso aqui agora. Vou gerar novamente. E agora sim, generated src/components/form. Se eu vier aqui agora em components/form, tá lá o nosso componente gerado com o nome certinho, com a estilização certinho. Agora, se eu gerar uma page... Vamos ver aqui, vou gerar uma page chamada user list. Já está lá também a nossa página user list, tranquilo? Já está aqui dentro, tudo certinho da mesma forma. Agora a gente vai além, a gente vai publicar esse nosso pacote dentro do NPM para que outros usuários também possam sair utilizando ele, tranquilo? Eu já tenho um pacote Omni disponibilizado lá dentro do NPM, por isso que eu vou publicar ele com outro nome. Daí aqui dentro do nosso package.json, eu vou dar um nome diferente para ele aqui, eu vou chamar de Omni Test RS de Rocket City, só para a gente testar realmente, beleza? Esse Omni Test RS, quando eu disponibilizar ele, ele vai disponibilizar para o usuário uma linha de comando chamada Omni. Se eu quiser trocar o nome do comando que eu executo aqui na linha de comando, é só eu trocar, por exemplo, para Omni RN, Omni RS, qualquer coisa assim eu posso trocar, tranquilo? Então, eu vou salvar isso aqui agora. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma conta dentro do nosso NPM, beleza? Então tá aqui o npm.js, eu já estou logado na minha conta, e aí depois de logar na sua conta, você tem que vir aqui na linha de comando e dar um npm login, ele vai pedir o usuário, no meu caso aqui Diego SF, eu já estou logado, eu não vou seguir os passos aqui, ele vai pedir usuário, senha, e-mail, e aí você faz o login normalmente, tranquilo? E aí depois de ter feito o login, a gente precisa tirar essa flag private aqui dentro do package.json, porque a não ser que você tenha uma conta NPM que tem repositórios privados, né, que tem pacotes privados, e aí você queira usar somente internamente, mas aqui eu quero que isso aqui seja público, e agora eu vou dar simplesmente um npm publish, beleza? Vamos dar um npm publish aqui, a gente aguarda um pouquinho. Beleza, já está lá disponivelmente. Como é que a gente vai testar isso aqui agora? Eu vou começar dando um yarn global add, poderia ser também um npm install -g, e aqui eu dou o nome do meu pacote, omni test rs, que é o nome do pacote que eu dei aqui no meu package.json, beleza? Inclusive, se eu for lá no npm.js, dar um /package/omni, como que eu botei? Omni test rs, omni test rs, eu vou poder ver que o nosso pacote já está disponível lá dentro do npm.js, já está aqui, ó, o collaborator, já está aqui a CLI, claro que eu não atualizei a documentação, claro que se você for criar uma CLI pública é legal a gente atualizar, e agora aqui no yarn global vou instalar o meu pacote, ele vai instalar de forma global aqui dentro da minha máquina, e a partir do momento agora eu posso executar esse comando omni em qualquer lugar da minha máquina, isso é muito interessante. Então, vou aqui executar omni, veja que se eu passar o "-h" aqui, ele já vai mostrar para mim que eu tenho o comando generate page, generate component, já está tudo certinho. Agora, para a gente testar mais a fundo ainda, eu vou pegar um projeto meu aqui, pode ser um projeto em React Native no primeiro momento. Vou aqui no projeto, por exemplo, que a gente desenvolveu a interface do Nubank, e eu vou abrir ele aqui no VS Code para a gente ver a nossa CLI em ação. Tranquilo? Aqui eu já tenho uma pasta components, já tenho uma pasta pages, então ele só tem que criar componentes novos aqui dentro. Então vou vir aqui no meu terminal, vamos começar aqui com omni
generate component, e o nome do componente que eu vou querer gerar aqui vai se chamar sidebar. Vou dar um enter aqui agora, veja que ele já criou aqui o componente sidebar pra gente, já com o index aqui com o nome certinho, com os estilos também utilizando aquela estrutura do styled components /native, styled view. Vou criar uma nova page aqui pra gente testar também, page que vai se chamar profile. Beleza? Se eu acessar aqui a pasta Pages, está lá Profile também, já com o index certinho, com os estilos certinho. E agora, para a gente finalizar o último teste, eu vou acessar um projeto que é em React. Então, deixa eu acessar aqui, por exemplo, o meu Rocket Mail que eu estava criando aqui, que é um outro vídeo que eu estou preparando. Então, deixa eu acessar aqui. Esse aqui é um projeto React. Ele só tem a pasta Pages por enquanto, então a pasta Components deve ser criada automaticamente. Vamos começar aqui com o Generate Component chamado Mail. Beleza? Ele criou a pasta Components pra gente, com o componente chamado Mail lá dentro, o index está certinho, os estilos não estão com aquela parte de native, que é o que a gente esperava, e agora vamos criar uma page também, para testar. Page, vamos chamar de inbox, e aqui já está o nosso inbox, com o index e com os estilos certinho, beleza? Então a gente finalizou aí a criação da nossa primeira CLI. A gente fez uma CLI basicamente de scaffolding, né, que a gente chama que é uma CLI para facilitar a criação de arquivos com uma estrutura pré-determinada. E como a gente segue um padrão de código aqui dentro da Rocket City, é muito interessante a gente ter uma CLI que ajuda a gente a fazer isso. E claro que você está convidado a melhorar essa CLI, ajudar a gente no desenvolvimento, principalmente porque o Omni a gente vai liberar de forma open source agora em maio. Se você está vendo esse vídeo mais tarde do que quando ele saiu, provavelmente talvez já esteja até liberado, você pode contribuir adicionando novos comandos, novas formas de criar arquivos, a gente pode fazer mais verificações, a gente pode formatar o nome do componente automaticamente, se o usuário esquecer de botar ele com a primeira letra em maiúsculo, tudo mais, a gente poderia sim fazer isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Ficou muito legal, eu acho, o resultado final que a gente produziu. Se você gostou desse vídeo, claro, não esquece de deixar um like aí embaixo, deixa um comentário do que você achou, da CLI que você tem vontade em criar daqui para frente, eu vou ficar com certeza muito interessado, e também de sugestões para os próximos vídeos, compartilha com os amigos que ainda não criaram uma CLI em Node para entender como isso funciona, e claro, é isso aí basicamente, a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço e valeu!